umas enquetes no meu Instagram e aí me surgiram algumas ideias, alguns vídeos, alguma coisa assim, né? E aí as coisas que mais me perguntaram foram a respeito do curso técnico e sobre o assunto sobre ansiedade, crise do pânico e essas coisas todas. E aí eu decidi gravar um vídeo antes de falar especificamente sobre isso. Por quê? As pessoas que me conhecem há mais tempo sabem disso, mas quem me conhece há pouco tempo, quem me conheceu esse ano, né, as pessoas que eu não tenho tanto contato, não sabem a história toda. Em 2012, quando eu me formei no ensino médio, eu sempre tive esse sonho. Se eu achar a foto do bilhete que eu escrevi em 2010, eu coloco aqui. Que um dos meus sonhos era fazer enfermagem, porque eu tenho uma pessoa na família que eu sempre admirei muito, então eu acho muito bonita a profissão. Então eu sempre tive a primeira ideia da cabeça, sempre foi fazer enfermagem. Então em 2012 eu prestei pro vestibular, e antes de sair o resultado do vestibular eu fui na Univates, morava em Taquari, fui em Lajeado, fiz a inscrição pro curso técnico em enfermagem. Aí no fim, depois que eu já tinha feito tudo, o curso técnico era mais barato, como ainda é hoje, e aí eu passei no vestibular. Então eu decidi fazer a faculdade, a graduação, né? Daí eu fui, mudei todo o negócio, coloquei, fiz as coisas e tal, não sei o que, e daí em 2013 começava as aulas. Era um valor muito caro, porque eu conseguia fazer 2 cadeiras, e eu tinha que pagar transporte, trabalhava durante o dia, então, no supermercado, e ia à noite pro curso. E naquele mesmo ano, os meus pais se separaram e eu simplesmente entrei num estado emocional no qual eu nunca tinha me visto naquele jeito. Eu sempre fui uma pessoa mais agitada, mais elétrica, e eu sempre fui uma pessoa que eu guardo muito os meus sentimentos, eu guardo tudo, absolutamente tudo. Eu sofro por antecipação, sabe? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sempre fui assim. Então, foi algo que, tipo assim, todo mundo sabe que um dia ia acontecer, porque não era um casamento perfeito, só que é uma coisa que os filhos nunca esperam, não adianta. Então, quando aconteceu isso, pela forma como aconteceu, que não é irrelevante agora, eu não conseguia entender, sabe? Então, tipo assim, ó, eu era a mais achegada, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Desculpa as sombras, mas vai ficar assim mesmo. Então, eu absorvi tudo aquilo, tudo que tava acontecendo na nossa família, eu absorvi. E aí, eu simplesmente entrei em parafuso, assim, eu não sei explicar pra vocês, eu não fui psicóloga naquela época, mas assim, ó, eu não vivia mais direito, sei lá, eu entrei assim numa fase em que eu, não sei, eu tava indo na igreja, eu era cristã já na época e tal, só que tudo aquilo lá me afetou de uma forma que foi surreal, sabe? Então assim, ó, eu ia pro meu trabalho, eu enxergava coisas assim, tipo assim, ó, naquele ano de 2013 eu vi várias formas do qual eu morreria naquele ano, sabe? Era assim, era surreal. O nível de pânico que eu tinha é que eu vi eu morrendo de várias formas, entendeu? Tipo, eu vi muitas coisas. E isso é um negócio que a mente da gente faz. Isso é muito terrível, muito terrível. E eu comecei a ficar com medo de andar de ônibus. E aí a gente tinha que ir de ônibus, né? E eu comecei a ficar com medo. Eu namorava na época com que é meu marido, o Jonas, que é meu marido. Ele sofreu horrores aquele ano comigo, porque daí eu entrei em parafuso, literalmente entrei em parafuso. E aí, nossa, daí assim, a minha vida transformou totalmente, porque eu comecei a fiz escolhas erradas aquele ano, então, tipo assim, ó, eu tentava, desculpa pelo tipo assim, eu falo tipo assim. Então, assim, eu comecei a tomar escolhas que talvez eu nunca teria feito na minha vida, são consciência, sabe? Bah, eu comecei assim, eu entrei em outra dimensão, assim, eu não era eu mesma. E aí teve um dia que eu tava muito mal, tive assim uma crise terrível aquele dia. Eu não conseguia dormir, aí eu fui pra casa na hora do intervalo num domingo, e eu fiz almoço, não conseguia almoçar, e dormi. E aí o meu pai me acordou na hora de me levar pro serviço, e aí eu fui trabalhar. Eu entrei pro trabalho, acho que eram umas 4 horas, eu não tava me sentindo bem.
E quando foi 6 horas da tarde, eu só lembro que eu fui no banheiro e eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu apaguei assim, ó. E eu apaguei de verdade. Eu não sei. E aí eu acordei assim, eu já tinha chamado meu pai pra tava vendo. Eu não lembro, assim, eu lembro vagas coisas. Eu sei que eu tava acordada. Cheguei no hospital acordada, mas eu não tava ali, sabe? Eu não tava ali. Era muito estranho. E aí eu tive um pico de pressão muito alta. E daí me deu pneumonia, me deu várias outras coisas. Meu corpo reagiu de uma forma diferente a toda aquela situação. O que aconteceu? Naquele ano, com o estudo que eu contei pra vocês, que eu não superei a separação dos meus pais e tal, e não me tratei naquela época. Naquele período que eu fiquei internada 15 dias no hospital. Eu rodei na faculdade. E aí, como qualquer curso, se tu roda, tu tem que pagar de novo. E eu rodei em bioestatística na enfermagem, que é uma matéria de contas e tal, e era bem difícil. E eu sempre amei matemática, só que pra mim era um período muito difícil. Então, pra mim, tudo era muito difícil. Então, eu rodei. E aí eu tentei ir nas aulas, tentei fazer de tudo, não dava, não conseguia mais. E aí eu fiz a burrice de não pagar a mensalidade daquele ano, daquele mês, e não fui lá cancelar a faculdade. Eu simplesmente cancelei o transporte e não fui mais. E isso me gerou uma dívida muito grande. E eu desisti da enfermagem. Porque eu pagava R$700 de faculdade, de curso. De faculdade, né? Na época era faculdade. Hoje eu faço técnico. De faculdade. E, tipo, gerou 3 mil reais. Eu devia pra Univates. E eu não conseguia pagar, porque eu recebia um salário normal, meu marido recebia um salário. Naquele ano a gente foi morar junto, a minha vida mudou totalmente. E assim, desde 2014, no final de 2014 que a gente veio pra cá, São Leopoldo, Novo Hamburgo, eu sempre disse assim, eu quero pagar lá aquela dívida. Quando a gente veio, que a gente pegou a rescisão, pagamos a dívida, a gente pagou tudo. E eu queria fazer o técnico aqui. Só que eu nunca conseguia fazer. Na época de inscrição, eu chegava pra fazer inscrição, não dava certo. Faltava documento, faltava dinheiro, eu, sei lá, tava com o nome com restrição, 1 milhão de coisas, enfim. E daí em 2019 eu conheci uma pessoa maravilhosa, não vou expor ela aqui. E ela fez a gente fez um processo junto de, além de libertação, de autoconhecimento. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa do céu. E aí ela, não sei, assim, a minha vida mudou da água pro vinho, que eu vou fazer um vídeo bem específico sobre isso, que é bem na parte de ansiedade, crise do pânico, essas coisas. Eu ainda sofro de ansiedade, eu tomo remédio, eu tenho crises ainda. Só que eu aprendi a controlar. Com o tempo tu vai se encaixando, tu vai se conhecendo. E tudo isso aconteceu em 2019. Eu só mudei muito porque em 2019 eu conheci uma pessoa enviada por Deus que me arrancou literalmente do fundo do poço que eu tava e me mostrou a vida de novo. Só que ela chegou assim pra mim e falou assim, Aline, tu quer mudar? De verdade? Então tu tem que fazer isso e pronto. Ela não me deu escolha, sabe? Eu ontem, essa semana a gente tava conversando assim, é que tu não me deu outras oportunidades. Tu disse assim, tem que fazer isso e pronto. E aí em 2019, depois que a gente já tinha entrado nesse processo, já tinha mudado, sabe? A minha vida mudou totalmente. Meu casamento, minha vida, eu arrumei emprego ano passado, eu tava desempregada há 3 anos, quase 4 anos. Minha vida mudou totalmente, totalmente. Graças a Deus e graças a essa pessoa específica que entrou na minha vida e que me mostrou aquilo que eu tava dentro de uma bolha, dentro de uma caixinha, eu não conseguia enxergar mais. Então, em novembro do ano passado, de 2019, eu fui na Escola da Paz, me matriculei com pouco dinheiro mesmo e fiz um ato de fé. Paguei a matrícula e disse assim, eu sei que vai dar tudo certo. E passei contrato de serviço, fiz contrato lá e fiz tudo. E eu comecei a estudar no ano de 2020, em março. E assim, ó, aquele que prometeu, ele realmente é fiel pra cumprir, tá? Então, se tu tá desesperado nesse momento, eu preciso te dizer uma coisa. Existem 1 milhão de recomeços. Só que só você é capaz de recomeçar. O que Deus faz, é Deus que vai fazer. Agora, aquilo que é pra ti fazer,
É você que tem que fazer. Aquilo que Deus já preparou, já tá escrito, é Ele que vai conduzir, é o caminho dele. Mas aquilo que tu precisa abrir mão, aquilo que tu precisa se afastar, aquilo que tu precisa mudar, é só tu. Deus, ele não vai fazer por ti. Tu tem que fazer por ti mesmo. Então esse vídeo é pra vocês entenderem que tudo que tá acontecendo hoje na minha vida, tanto de coisas maravilhosas quanto de lutas que eu ainda sofro, é porque eu tive que tomar uma escolha, eu tive que ser mais forte do que as minhas próprias vontades. Porque eu sou muito mais do que a minha ansiedade, eu sou muito mais do que o meu medo, eu sou muito mais do que tudo que tá acontecendo. Eu sou filha amada de Deus. Eu sei exatamente quem eu sou hoje. A minha identidade foi disturpada por muito tempo. Só que hoje eu sei que eu sou filha. E eu sei o que ele tem preparado pra mim. Mesmo que eu não entenda. Eu não consigo entender ainda tudo. Mas eu sei que tudo que ele tem preparado pra mim é muito maior daquilo que eu posso imaginar e daquilo que eu posso palpar. Amém? Beijo.